Olá, gente. Na aula passada falamos sobre pronomes e na aula de hoje vamos falar um pouco sobre pontuação, sobre sinais de pontuação. Os sinais de pontuação são usados para estruturar as Os sinais de pontuação são usados para estruturar as frases escritas de forma lógica, a fim de que elas tenham significado. A pontuação é tão importante na linguagem escrita quanto na entonação. Os gestos, as pausas e até o tom de voz são na linguagem oral. Bem empregado, os sinais de pontuação são um grande recurso expressivo. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Oh, que doce era aquele sonhar. Quem me veio, ai de mim, despertar? Almeida Garrett. Então, assim, gente, os sinais de pontuação mal colocados, no entanto, eles podem provocar confusão ou até mudar o sentido das frases. Por exemplo, Raquel não me respondeu. Quando a procurei, já era tarde. Raquel não me respondeu. Quando a procurei, já era tarde. Vocês viram a diferença de sentido, a sintaxe em cada frase? O que o ponto final ele deu, o sentido que deu em cada frase? Conseguiram perceber a diferença de Raquel não me respondeu? Quando a procurei, já era tarde. A diferença quando que essa vírgula fez, a diferença que o ponto no procurei lá embaixo, ao invés da vírgula fez, dá muita diferença. Então, mais pra frente, vamos ver um pouco sobre essas diferenças. O primeiro ponto, o primeiro sinal de pontuação é o ponto, ou ponto final. É utilizado basicamente no final de uma frase declarativa. Não sou poeta e estou sem assunto. Observações, gente, olha. Alguns gramáticos chamam de ponto final apenas o ponto que encerra uma sentença. Ao ponto seguido por outras frases, chamam de ponto simples. Além de finalizar um período, o ponto é utilizado em abreviaturas, ponto abreviativo, etc., horas, São Paulo. E é muito usado quando apenas uma vírgula bastaria. É um recurso estilístico. Viera a trovoada, e, com ela, o fazendeiro que a expulsara. Um outro sinal muito importante de pontuação é a vírgula. A vírgula, em seus vários usos, é fundamental para a correta entoação e interpretação da frase escrita. Como simples sinal de pausa, ela indica um tempo geralmente menor que o do ponto. Todo cuidado, porém, é pouco para que ela não seja empregada como sinal de pausa em situações equivocadas. Compare o ponto e a vírgula como sinal de pausa. Então vamos ver então aqui ó, um pouco a diferença do ponto e a vírgula. Ó. Era de noite, as janelas se fechavam. Era de noite, as janelas se fechavam. Vocês viram que a pausa da vírgula ela é mais rápida, ela é menor um pouco que a pausa do ponto final? Vocês conseguiram perceber? Por exemplo, repete comigo, ó. Era de noite, as janelas se fechavam. A segunda frase. Era de noite, as janelas se fechavam. Vocês viram, conseguiram perceber a diferença em cada pontuação, como na vírgula, como no ponto final? Então, gente, aqui nós temos os sinais de pontuação, o ponto, a vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, pontos de interrogação, de exclamação, reticências, parênteses, travessão. Nessa tabela não tem as aspas, mas também nós temos as aspas. Então, gente, mais pra frente na aula, na videoaula, nós vamos ver a função de cada um. Nós já vimos do ponto e da vírgula. Vamos seguir em frente, vamos ver as demais funções. O uso da vírgula é basicamente regulado pela sintaxe. Assim, nem toda pausa é marcada por vírgula. Por exemplo, seus grandes e valorosos serviços em prol da causa revolucionária de seu país foram tardiamente reconhecidos. Mais à frente, vamos ver o uso da vírgula nessa sentença, nessa frase. Então, na leitura em voz alta desse trecho, normalmente faríamos uma pausa após a palavra país. O uso da vírgula nesse caso, porém, é incorreto, porque estaríamos separando o sujeito de verbo. Então, a gente não pode separar sujeito de verbo de forma alguma. Então, a palavra país, a gente dá essa pausa, porém, a gente não coloca a vírgula. Então, como usar a vírgula em enumerações para separar os elementos que as compõem? Machado de Assis foi contista, romancista, poeta, dramaturgo e crítico literário. Então, para poder separar, quando você faz uma listagem
de alguma coisa, por exemplo, quando você vai ao supermercado, você vai comprar. Vou comprar arroz, vírgula, feijão, vírgula, batata, vírgula, carne, e por aí vai. E no final você coloca e alguma coisa. Entendeu? Então, assim, é para enumerar um pouco, listar o que você está falando, o que você conta, o que você compra, etc. Nosso maior contista, romancista, poeta, dramaturgo e crítico literário foi Machado de Assis. Então perceberam que geralmente, igual eu falei agora mesmo, o último termo da enumeração vem separado pela conjunção e. A gente lista as inúmeras coisas e coloca a conjunção e demais. Em intercalações, quando palavras ou impressões se interpõem entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e seus complementos, né, objetos, ou entre verbo e predicativo. Os funcionários, a pedido do diretor, alteraram o horário. O sujeito é os funcionários e o verbo é alteraram. Entendeu? Então aí teve essa intercalação aí, de a pedido do diretor, né, a vírgula, usando a vírgula nos, depois dos funcionários, depois de a pedido do diretor. Já na segunda frase, os funcionários alteraram a pedido do diretor o horário. Entendeu? O verbo alteraram, aí separou. O alteraram com a vírgula a pedido do diretor e o horário, que é o objeto, separado do a pedido do diretor. Já no próximo exemplo, os funcionários estavam, porém, conscientes de seus direitos. Né? Então, o estavam, que é o verbo, está separado do porém e, e o porém está separado dos conscientes de seus direitos, que é o predicado. Entendeu? Então, atenção. Quando se trata da intercalação de uma expressão curta, pode-se omitir a vírgula. Mais à frente vou mostrar o exemplo para você. Por exemplo, aqui pode-se omitir a vírgula. Ó. Os funcionários alteraram imediatamente o horário da semana. Poderia ter colocado os funcionários, vírgula, alteraram imediatamente o horário da semana. No próximo exemplo, as crianças comem brincando uma lata de sorvete. As crianças, as crianças comem brincando uma lata de sorvete. A gente poderia separar aqui também. Então, gente, para separar adjunto adverbial, sempre que ele seja extenso ou quando se quer destacá-lo. Por exemplo, depois de inúmeras tentativas, desistiu. Escove os dentes sempre e diga adeus às cáries. E também tem uma outra regrinha, que para isolar o predicativo, quando não for antecedido por verbo de ligação. Por exemplo, vou mostrar para você. Furioso, levantou-se para isolar a posse. A minha avó Maria era suíça, para isolar o vocativo. Estamos de férias, pessoal, para marcar elipse do verbo. Que palavra? Sua palavra é a verdade, a minha, a lei. Para separar orações coordenadas, exceto as iniciadas pela conjunção e. Por exemplo, sei que ele andou falando em castigo, mas ninguém se impressionou. Então, gente, atenção. Muitas vezes usa-se vírgulas antes, antes de e, né, da conjunção e, principalmente quando queremos ligar orações com sujeitos distintos. Por exemplo, agora Fabiano era vaqueiro e ninguém o tiraria dali. Para dar ênfase também, marcando uma pausa maior, disse, evitou Dona Ana e sorriu para ela. Quando forma um policideto, levanta e senta, e vira e torna a se levantar. Para isolar orações adjetivas explicativas, minha avó, que era francesa, e também para isolar orações adjetivas explicativas. Minha avó, que era francesa, não tolerava grosserias. Para separar as orações adverbiais e substantivas quanto antecedem a oração principal. Por exemplo, quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Como Cassiano chegou a prefeito, ninguém soube. Então, quando o propósito da oração principal, as orações substantivas, com exceção da positiva, não vêm separadas por vírgula. Ninguém soube como Cassiano chegou a prefeito. E também as orações adverbiais propostas à principal geralmente se separam por vírgula, mas nem sempre obrigatória. A chuva não veio, embora todos a esperassem. E assim, gente, as mesmas regras que valem para as orações desenvolvidas valem também para as reduzidas. Para erguer-se, foi necessária a ajuda do carcereiro. Aqui, gente, vamos falar um pouco sobre agora o próximo sinal, que é o ponto e vírgula, que é usado basicamente quando se quer dar à frase a pausa e a entoação equivalentes ao ponto, mas não se quer encerrar o período.
A alma exterior daquele judeu eram os seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. O ponto e vírgula também é utilizado para separar itens de uma enumeração. O plano prevê internações, exames médicos, consultas com médicos credenciados. E sempre, gente, sempre que usar ponto e vírgula, a gente começa a outra sentença, a outra enumeração, a outra parte com letra minúscula, tá bom? Então é uma dica que eu estou dando para vocês. E também, gente, tem os dois pontos, né? Falando sobre a vírgula, ponto e vírgula, vamos falar um pouco sobre os dois pontos. Que geralmente é para introduzir uma explicação, um esclarecimento. Por exemplo, cada criatura humana traz duas almas consigo. Uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Ou também para introduzir uma citação ou a fala do personagem. O avô costuma resmungar: quem sai aos seus não degenera. E aqui, gente, vamos falar um pouco sobre a interrogação e exclamação. O ponto de interrogação marca o fim de uma frase interrogativa direta. Por exemplo, quem te deu licença? O ponto de exclamação marca o fim de frases optativas, imperativas ou exclamativas. Como era lindo o meu país! Então agora a gente vai falar um pouco sobre das reticências, né? As reticências interrompem a frase, marcando uma pausa longa com entoação descendente. São usados basicamente para indicar uma hesitação, uma incerteza ou mesmo um prolongamento da ideia. Há um roer ali perto. Que é que estarão comendo? Para sugerir ironia ou malícia. Se ele até deixou a mulher que tinha, senhor, é um fato. Estou bem informado. E ia para... Tem também as aspas, né, que são usadas para assinalar situações textuais e para indicar que um termo é gíria, estrangeirismo ou que está sendo usado em sentido figurado. O presidente afirmou em seu discurso: toda corrupção será combatida. Minha turma é fissurada nessa moda. Então vocês conseguirão ver que as aspas, elas têm esse poder de mostrar esse sentido figurado. Como na segunda frase, minha turma é fissurada nessa música. Eles queriam dar um sentido figurado à palavra fissurada. Então, gente, travessão e parênteses são usados para esclarecer o significado de um termo. Granada, último refúgio dos árabes, foi conquistada em 1492. Granada, último refúgio dos árabes, foi conquistada em 1492. Os dois sinais têm basicamente a mesma função. A diferença entre os dois está na entonação, mais pausada no caso do travessão, além do caráter estilístico, mais objetivo no caso do parênteses. Intercalar reflexões e comentários da sequência da frase. Mas agora, pela centésima vez pensava, não podia admitir aquelas mesquinharias. O travessão também é usado em diálogos para marcar mudança de interlocutor. Pere, sente uma coisa. O quê? Não ter contas mais bonitas do que essas para dar-te? Foi nossa aula com finais de pontuação. Mais à frente, eu vou postar também aqui no blog alguns exercícios para vocês fazerem e concluírem essa etapa do curso. Tá ok? Muito obrigado, fiquem à vontade para fazer os exercícios, tá bom? E não se esqueçam, gente, tem próxima aula, tá bom? Próxima aula semana que vem.